Olá a todos, eu sou Renata Levi do Grupo Dona Fada. As peças que nós vamos usar para esse modelo são as seguintes. A frente da pala, que nós vamos cortar duas vezes, duas no tecido principal e duas no forro. Eu estou usando o mesmo tecido como tecido principal e como forro. Eu sempre uso o mesmo tipo de tecido para fazer os forros, porque isso facilita na hora de você costurar. Os dois tecidos têm a mesma resistência e têm a mesma flexibilidade, então não vai dar problema na hora de você costurar. Vamos usar as costas, que nós vamos cortar 4 vezes, duas no tecido principal e duas no forro. E vamos usar a manga, que nós vamos cortar também 4 vezes. Você pode cortar 2 vezes só e fazer sem forro, mas eu vou fazer forrada. Então eu cortei 2 vezes no tecido principal e cortei um forro contrastante porque fica muito bonitinho no vestido. E vamos cortar também a saia do vestido 2 vezes no tecido dobrado ao meio. Tanto costas quanto frente serão cortadas na dobra do tecido. Aqui é a cava, aqui é o centro das costas ou da frente. Vocês vão cortar costas e frente idênticos, do mesmo tamanho, ambos na dobra do tecido. Na parte da frente eu fiz uma aplicação. Eu não vou mostrar nesse vídeo como é que se faz essa aplicação, porque a finalidade aqui do vídeo é a costura do vestido e não a aplicação. Mas eu vou tentar fazer um vídeo exclusivamente mostrando para vocês como eu faço as aplicações. Não é muito complicado e vocês vão achar aqui mesmo no YouTube dezenas de vídeos ensinando a fazer a aplicação. Eu fiz então a aplicação e eu optei por fazer um barrado nessa saia. Eu cortei a saia do tamanho do comprimento normal dela, eu não retirei a parte do barrado, porque eu vou fazer aqui um outro tipo de acabamento de barrado para vocês poderem ver ou ter mais uma opção. Nós vamos colocar então um barrado sobre o comprimento normal do vestido. E o vestido vai ficar com barradinho igual a pala. Cortadas todas as peças, nós vamos começar a costura pela pala. Então nós costuraremos o ombro da parte das costas no ombro da parte da frente, tanto do tecido principal quanto do forro. Feito isso, nós vamos abrir essas costuras de ambos os lados, forro e tecido principal, vamos alinhar um sobre o outro e vamos costurar o centro das costas, o decote e o centro das costas novamente. A cava não. Costurado nós vamos tirar o excesso de costura, aqui é onde fica a união dos dois ombros, porque nós teremos aqui 4 camadas de tecido, é muita coisa. A gente tira o excesso para não incomodar a criança e para não ficar ruim na hora de virar. Tiramos o excesso, fizemos os piques em todas as costuras curvas, que é o decote da frente e essa parte do decote de trás. E vamos virar para o lado direito essa pala. Ela não está costurada nas cavas, então é só virar normalmente. Não precisa passar pelo ombro, não precisa nada disso. É só virar que ela já vai estar pronta. Olha, estaremos com a pala assim. Ela está virada, nós vamos agora passar a ferro para dar seguimento à costura. Costuramos a pala, nós vamos costurar as mangas. Tecido principal, forro. Nós costuramos um sobre o outro, direito com direito, e vamos virar. Viramos, passamos a ferro e passamos uma costura no ponto franzir, no lado arredondado da manga. Essa costura nós vamos usar para franzir a manga na hora de colocá-la na pala. Na saia nós faremos uma carcela na parte de trás. E essa carcela feita nesta saia é a carcela número 3 do vídeo Carcelas, tá bom? Então nós fizemos a carcela com a parte de trás descosturada da frente ainda, solta, fica mais fácil a gente fazer. Fizemos a carcela na parte de trás e depois de feita a carcela nós costuramos então as laterais da parte da frente com a parte das costas. Tá aqui o que será a cava,
a lateral passamos um overlock. Agora nós vamos fazer aquele barrado que eu disse no início do vídeo, que já é um outro acabamento um pouco diferente. Como nós fazemos? Nós cortamos uma tira do comprimento aproximado da barra da nossa saia. Eu faço da seguinte maneira, eu não fecho a tira aqui, tá bom, gente? Esta tira nós vamos costurar pelo lado avesso da saia. Então nós vamos costurar o lado direito da tira virado para o lado avesso da saia. Eu começo essa costura pela costura lateral. Então eu fechei um dos lados da faixa, alinho a costura na costura lateral da saia e venho costurando até quase a outra costura. Olha, parei um pouquinho antes. Faço a mesma coisa do outro lado e venho costurando até quase a outra costura. Paro um pouco antes. Aqui onde eu parei, eu posso ver onde é que fica a costura. Então eu vou vir com o que eu não costurei, vou até aonde está a costura, vi aonde está a costura, faço um vinco nesse tecido, com a própria unha dá para fazer. Eu marquei então aonde é a outra costura. Agora eu vou vir aqui e unir as duas partes aonde eu marquei o vinco. Dessa maneira nós vamos ter a tira do exato tamanho e com as costuras laterais alinhadas. Uma vez fechado aqui, nós vamos então virar o barrado para o lado direito. Aqui está. Nós vamos colocar para o lado de baixo a costura e virar o barrado sobre a costura. Nós não vamos virar ele inteiro, tá bom? Nós vamos deixar essa costurinha e vamos virar. Aqui no barrado eu vou fazer um acabamento com uma tirinha de gorgurão, uma fitinha de gorgurão. Então eu não vou virar para fazer esse acabamento. Se vocês não forem usar uma fita, uma cianinha, algum enfeite, virem e costurem. Eu vou passar o overlock apenas para fazer o acabamento e depois eu costurarei a fitinha de gorgurão em cima. Então não é necessário virar. Vejam, nós costuramos pelo lado avesso, o direito do barrado com o avesso da saia, viramos, nós vamos passar a ferro a costura para o lado do barrado. Essa costura já vai servir mais ou menos como parâmetro para nós virarmos. Nós vamos virar e passar novamente. Ele deverá ficar assim, dessa maneira pelo lado avesso e o lado direito está assim. Eu passei o overlock e vou costurar a fitinha para fazer o acabamento do barrado. Estamos com a pala passada, estamos com as manguinhas já preparadas. Nós vamos agora passar do lado das costas e do lado da frente a costura para franzir. As duas costuras conforme mostrado no vídeo de franzir. Do lado das costas nós vamos passar da carcela para cá duas costuras, da carcela para cá duas costuras. Então são duas vezes na parte das costas. E na parte da frente, que é inteiriça, nós vamos passar as duas costuras uma vez só. Feito isso, nós vamos então franzir e colocar na pala. Antes, porém, da gente continuar, eu quero que vocês vejam o seguinte. Vocês viram na apresentação inicial que o vestido tem uma boininha. Eu só fiz essa boininha porque sobrou este retalhinho aqui do tecido. Esse retalhinho não dá para fazer muita coisa, então eu resolvi aproveitar para fazer a boininha. Como é feita aquela boina? Eu vou dobrar enviesado o meu retalho no tamanho que eu consegui aqui, que é o retalho que sobrou. E vou dobrar novamente, formando um triângulo, como se eu fosse fazer uma saia godê. Então eu tô com 1, 2, 3, 4 tecidos. Eu preciso fazer um círculo aqui, que é este círculo que vai formar a copa da minha boina. Para fazer esse círculo, eu quero que esse círculo tenha
o dobro da medida da circunferência da cabeça da criança. Então, como é que eu vou conseguir fazer isso? O sistema é bastante simples e é o mesmo sistema que nós usamos para fazer saia godê. Só que na saia godê a gente faz um recorte e aproveita para baixo. Aqui para a boina nós vamos aproveitar a parte de cima. Para conseguir a medida que eu quero aqui, e no meu caso, como o vestidinho é um vestido de 2 anos, eu quero 1 metro de circunferência, porque a cabeça de uma criança de 2 anos, a circunferência da cabeça de uma criança de 2 anos é em média 50 centímetros. Então eu quero o dobro, porque eu vou franzir esse círculo. Eu quero então 1 metro. Para achar a medida do raio do círculo, que é isto daqui, para eu conseguir fazer um círculo, eu acho essa medida dividindo a medida que eu quero, a medida final que eu quero, que no caso é 1 metro, por 6,28, se não me engano. Eu passo a medida correta para vocês no molde. Dividindo 100 por 6,28, que é duas vezes a medida de π, para quem se lembra das aulas de matemática. Então, 100 dividido por 2 vezes π, 6,28, vai dar cerca de 16 centímetros, que é o raio. O raio é a medida que eu vou colocar aqui para ir achando o tamanho final do meu círculo. Então, eu venho 16 centímetros, marco. Da ponta para baixo, 16 centímetros, marco. Sempre da ponta para baixo. 16. Aqui eu formei um círculo, eu recortando agora vou ter um círculo. Para quem está estranhando o fato de que eu uso caneta esferográfica, sim, eu uso caneta esferográfica inclusive para riscar os moldes nos tecidos, porque eu corto 1 milímetro para dentro da caneta, tá bom, gente? Eu enxergo melhor, ela corre melhor no tecido, então eu só uso caneta esferográfica. Para quem não tem hábito de fazer, não sugiro, porque se você não tirar a esferográfica do tecido, ela pode manchar o tecido. Marcamos, então, nós vamos recortar os 4 de uma vez. Recortamos, eu tenho então o círculo que será a copa da boina. E depois eu mostro para vocês como é que nós vamos fazer essa boina. É simplíssimo e o efeito dela é uma gracinha. Passamos as 2 costuras de franzido na parte das costas, em ambos os lados, e na parte da frente. Nós vamos agora pegar o fio de baixo, como é ensinado no vídeo franzir. Vamos franzir essas 3 partes para colocar na pala. Franzimos as 3 partes da saia do vestidinho e costuramos na pala. A maneira de nós costurarmos na pala é a seguinte: eu quero fazer o acabamento pelo lado direito. Então eu vou pregar a saia no lado do forro, unindo o avesso do forro com o direito da pala. Eu vou unir os dois, alfinetar e depois costurar. Costuramos, tiramos os 2 fios do franzido e vamos fazer o acabamento agora pelo lado direito. A mesma coisa pelas costas, tá bem? Nós vamos colocar o lado direito da pala com o lado avesso das costas. Vamos alfinetar, costurar e agora fazer o acabamento. A parte de trás nós temos o centro das costas, então nós viramos para dentro o tecido da pala direito, do lado direito, e vamos costurar sobre a costura anterior. Vamos fazer isso dos 2 lados e vamos fazer isso na pala da frente. Ela é mais simples porque ela não tem nenhum tipo de impedimento aqui nas laterais. Então nós só vamos virar, alfinetar ou alinhavar se você tiver alguma insegurança e costurar. Costuramos a pala pelo lado de fora. Na parte da frente eu coloquei a fitinha de gorgurão
E na palhinha onde tem 2 tecidos, eu passei um zigue-zague ao redor, só para firmar os tecidos e ele não se movimentar como quando nós formos pôr a manguinha. Para a colocação da manguinha, nós vamos achar o centro da manguinha e alfinetar na costura do ombro. Agora nós vamos franzir essa manguinha até que ela chegue a cerca de 1 centímetro para baixo da pala. A 1 centímetro para baixo da pala, nós vamos terminar a manga. Então, nós vamos franzir de forma que ela se adapte a esta área. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, também deixando 1 centímetro para baixo da pala. E ela vai ficar assim, olha. Passamos então uma costura que não é a costura final. Nós passamos a costura só para segurar a manguinha ao redor da cava. Podemos então retirar o fio do franzido. E isso feito, o que nos resta fazer aqui então é o acabamento. Este acabamento será dado com um viés que nós costuraremos nesta posição em que a manga está. Este é o lado avesso da manga e aqui é o lado direito do tecido. Nós vamos costurar o viés aqui. Costuramos o viés na cava da maneira como eu expliquei. Nós vamos virar a manga para dentro e vamos costurar o viés pelo lado direito do vestido. Então nós costuramos com cuidado. É uma cava pequena e vai dar um pouco de trabalho, mas é assim que precisa ser feito. Depois de costurado, nós vamos cortar para deixar só um pedacinho de tecido aqui, tá vendo? Não é para deixar a costura muito larga, porque ela atrapalha na hora de virar. Costurado, então, nós vamos virar esse viés, dobrar uma vez e dobrar novamente para dentro do vestido. Vamos alinhavar ele todo, porque é um círculo pequeno, é melhor alinhavar. E depois de alinhavado, ele vai ficar assim, olha. Nós alinhavamos o viés todo por dentro, tá vendo? Aqui é a cava e aqui é a manguinha. E o acabamento dele ficará então perfeito por dentro também, sem costura aparente para não incomodar a criança. Agora nós vamos costurar as 2 cavas e vamos colocar os botões no vestido e o vestido estará pronto. Antes de mostrar o vestido todo pronto para vocês, no entanto, eu vou mostrar como é que a gente termina a boininha. Para fazer a boininha, então, nós recortamos um círculo com o dobro da circunferência da cabeça da criança. Passamos uma costura de franzir e vamos franzir esse círculo, vamos franzindo até que ele esteja do tamanho da faixa que nós já fizemos. Isso é a faixa que nós fizemos para fazer o acabamento da boina. Ela tem a circunferência, o tamanho da circunferência da cabeça da criança. Eu coloquei mais 2 centímetros de folga e mais 2 centímetros para costura. A largura dela vocês fazem do tamanho que quiser. Então nós vamos franzir esse círculo até que ele esteja do tamanho desta faixa. Para vocês terem uma ideia melhor, olha como foi costurado. A faixa foi costurada pelo lado avesso da touca, a gente franziu até o tamanho da faixa. Costuramos e agora nós vamos virar a faixa para o lado direito e fazer o acabamento aqui do lado direito. Essa boininha, ela não faz parte do molde nem de nada. Eu só estou mostrando para vocês porque como eu resolvi fazer, então a gente já dá uma ideia de como é feita. Vamos então ver como é que ficou o vestido pronto?